Querido irmão, é com muita alegria que mais uma vez chegamos até você através desta programação. Queremos dizer da nossa alegria por você, irmão, membro da Igreja Evangélica Batista em Condado, a você que está também participando conosco dessas programações do dia a dia, tem nos acompanhado, a você que nos ouve nesta noite, nossa gratidão por sua vida, nossa oração para que Deus lhe abençoe grandemente, lhe ajude, lhe conforte e esteja sempre com você. Nesta noite nós vamos ter momentos de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós ouviremos também a mensagem da palavra do Senhor, mas iniciaremos esse momento agora ouvindo uma leitura bíblica através da irmã Marilene Barbosa. Em seguida ela também nos dirigirá a Deus em uma oração. Ouçamos a irmã Marilene neste momento. Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe grandemente vocês. Gostaria de partilhar um texto da palavra do Senhor neste momento com os amados, que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 31 ao 39. Abramos nossas Bíblias e leiamos a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aplique o Senhor esta porção linda aos nossos corações. Oremos, agradecendo ao Senhor pela leitura gloriosa que acabamos de fazer. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, ó Deus, te dizer o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és poderoso, Deus do impossível, Deus fiel para conosco. Por isso é que nós nos colocamos, ó Deus, diante de ti para te engrandecer e te adorar na beleza da tua santidade, reconhecendo assim o teu poder, a tua majestade sobre nossas vidas. Ó Senhor Deus, nós queremos te agradecer neste momento pela leitura que fizemos, que o Senhor esteja guardando a sua palavra em nossos corações, para que não pequemos contra ti. Nós sabemos, ó Deus, que precisamos viver os teus santos estatutos, precisamos viver de acordo com a tua palavra, em concordância com a tua palavra, porque esta palavra, ela representa poder em nossas vidas, ela é viva e eficaz a cada um de nós e tem nos orientado a vivermos na tua presença e a trilharmos os teus santos caminhos, Senhor. Nós agradecemos pela leitura feita e agradecemos a ti também por todas as bênçãos dispensadas às nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias, Senhor, que tem se renovado todas as manhãs para conosco. Queremos te pedir ainda uma bênção toda especial sobre as nossas vidas, as vidas
das nossas famílias, a vida, ó Deus, desta nação, deste país. Contempla tudo isso, Senhor, e nos abençoa, porque Tu és a nossa viva esperança, e em Ti nós confiamos, porque Tu és o Deus fiel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E em Ti nós cremos, ó Deus, que tudo isso passará, porque a Tua palavra nos diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e que nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que a Ti pedimos, a Ti agradecemos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina contigo, para todos sempre. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar e não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim.
Quando a força te faltar e a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé seu segredo não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento que a fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento em que a fé chega. Querido irmão, neste momento eu quero convidá-lo para que, mais uma vez, leiamos a palavra do Senhor. Eu quero ler com você, nesta noite, neste momento, o texto que encontra-se no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, o versículo 5, e assim nos diz a palavra do Senhor. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veio os meus olhos. Oremos. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Agora, Deus bendito, quero te rogar que a tua palavra nos fale aos corações de tal maneira que entendamos a tua vontade para as nossas vidas. Eu te oro assim, te suplicando, ó Deus bendito, que o Espírito Santo nos ilumine todas as pessoas, para que todos entendam a tua palavra e os teus propósitos para a sua vida. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. O agnosticismo, e eu diria que mais precisamente o agnosticismo teísta, eles chegam a admitir a existência de Deus. No entanto, eles negam ou não admitem que se comprove a existência de Deus. Para os agnósticos, então, é impossível se comprovar a existência de Deus. No entanto, nós encontramos no relato bíblico Jó dizendo no versículo que lemos que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus próprios olhos o veem. Nós já pensamos, já falamos, e todos já conhecem por demais a história de Jó. No primeiro momento, tudo que ele vivenciou, todas as aflições, tudo que ele perdeu em sua vida, perde bens, perde filhos, perde saúde, perde apoio da esposa, perde a companhia dos seus parentes, dos seus amigos, recebe depois a visita de 3 amigos inicialmente, que o questionam profundamente sobre o que está acontecendo com ele, ou a causa do que está acontecendo com ele, o que ele fez de tão grave para estar sofrendo tudo aquilo. Depois ele recebe mais um outro amigo. Enfim, nós observamos outro dia Jó no capítulo 19, versículo 25, falando sobre a sua confiança em Deus. Quando ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas talvez diante dos questionamentos dos amigos, ele chega também a questionar Deus. Ele entra numa crise e ele quer entender o porquê de tanto sofrimento. Ele começa a fazer perguntas a Deus e assim ele vai questionar o Senhor. No momento, então, que Jó chega a essa conclusão que nós lemos agora, é após, então, o momento onde Deus se vira para Jó, e isso mais precisamente a partir do capítulo 38, quando já no primeiro versículo o escritor sagrado diz que Deus fala para Jó através de um redemoinho. E Deus começa a fazer perguntas retóricas a Jó. E começa então perguntando para ele onde estava ele, ou como é ele que sem saber nada, e começa a falar palavras de coisas que ele não tem conhecimento. E Deus começa a perguntar onde está o homem, quando eu fundei a terra, quando eu lancei os alicerces da terra. E Deus começa a mostrar tudo o que ele fez, da maneira como ele fez. Deus mostra para Jó que ele é soberano e que ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria e todo o poder. É diante de tudo isso que Deus vai então falando a Jó, que ele então chega à conclusão que ele chegou agora. Ele passa aí a ter uma experiência mais profunda com Jó. E aí ele afirma que é possível conhecer a Deus melhor do que o que ele conhecia. E ele vai dizer que conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os seus olhos veem o Senhor. Muitas vezes o conhecimento que se tem de Deus é um conhecimento vago, distante, periférico. E nós precisamos ter um conhecimento mais profundo do Senhor. E esse conhecimento é possível. Jó, então, diz que é possível conhecer a Deus de verdade. É isso que ele afirma ter encontrado. É isso que ele afirma ter descoberto. Que Deus existe e que ele agora tem um conhecimento de verdade do Senhor. Então, conhecer a Deus de verdade é possível. É possível já a partir das Escrituras. Jesus Cristo diz, isso está registrado em João no capítulo 5, versículo 39. Jesus Cristo diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas
a vida eterna. E são elas que testificam de mim. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, é uma fonte de revelação ao homem. É a revelação divina escrita ao homem. A Bíblia Sagrada, ela não existe por acaso. Deus, ao longo dos anos, esteve usando pessoas, inspirando pessoas, dando-lhes, claro, a liberdade para escrever ao seu modo, de acordo com o seu entendimento, as suas palavras, às vezes para tratar assuntos necessários no momento. Fico a pensar muitas vezes que o escritor sagrado, ou que os escritores sagrados, na sua grande maioria, eles não tinham noção de que o que eles estavam escrevendo, no momento que escreveram, se formaria o livro que nós temos hoje do Novo Testamento, ou da Bíblia Sagrada no todo. Eles não tinham essa noção. Eles queriam tratar as necessidades do momento, orientar, corrigir, e assim eles escreviam para o momento. Mas Deus estava por trás, conduzindo tudo para que hoje tivéssemos, como temos, a Bíblia Sagrada. Então, esse livro que, conforme entende-se, durou um intervalo de tempo de mais ou menos 1.500 anos para ser concluído, e que foi escrito por em torno de 40 pessoas, ele foi orientado pelo Senhor. Deus estava por trás, Deus estava orientando para que esse livro fosse escrito e as coisas tivessem a necessidade que tiveram nos momentos para que o servo do Senhor assim sentisse que precisavam escrever. E em alguns momentos eles ouviram diretamente de Deus a orientação para que eles escrevessem. Assim sendo, nós temos este livro que é a palavra do Senhor, que é a revelação divina, porque Deus se revela através das Escrituras. Então, se as Escrituras revelam o Senhor, elas nos levam já, as Escrituras já nos levam a esse conhecimento do Senhor. Nós começamos a conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda a partir das Escrituras, da maneira como ela nos fala, como ela nos transmite as coisas relacionadas ao Senhor e às suas obras. É possível conhecer a Deus de verdade, em alguns momentos, ao passar por uma experiência com o próprio Deus. Foi o caso de Jó. Jó, então, ele teve, inicialmente, como observávamos, a experiência dolorosa de tudo que aconteceu de dificuldade em sua vida. Depois Deus vai lhe falar mais profundamente, porque até então parece que a sua dúvida maior é porque ele não sabia o porquê de tanto sofrimento. Que na concepção dos judeus, o sofrimento era por causa dos pecados. Então, na antiguidade havia isso, especialmente na cultura hebraica, de que sofrimento era consequência de pecados cometidos. Então, Jó ficava se questionando por que de tanto sofrimento. E ele vai questionar a Deus também. Quando Deus se apresenta a ele, vai lhe falar e que ele vai pensar que ele está falando demais. Que ele estava falando o que ele não conhecia, o que ele não entendia. Que ele precisava deixar Deus falar, que ele precisava ter um conhecimento maior que Deus. E é no final de toda essa experiência que Jó, então, vai dizer: eu te conhecia, apenas te ouvi falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora Jó tem outra experiência, outro conhecimento de Deus. Olhamos para a Bíblia e vemos então o caso, podemos perceber o caso de Jó, mas vamos ver também, por exemplo, a experiência de Jacó no livro de Gênesis, no capítulo 28, narra a fuga de Jó da casa de seus pais, da presença de seu irmão, e ele vai, e durante a noite ele dorme meio que ao relento, e ele toma uma pedra e a usa como travesseiro, mas durante aquela noite ele tem uma visão do Senhor. E ele agora vai despertar do sono, ainda pela madrugada, e ele vai dizer: Deus estava aqui, eu não sabia. A ideia que Jó tinha de Deus
ou melhor, que Jacó tinha de Deus naquele momento, era de um Deus limitado, era de um Deus que se limitava ao espaço. Então Jacó pensava mais ou menos que Deus se limitava apenas lá à tribo de seus pais. E agora ele descobre que Deus não se limita ao espaço. Ele agora vai ter um outro conhecimento. Ele vai dizer, Deus está aqui. E eu não sabia. O apóstolo Paulo é outro que teve uma experiência. Ele precisou também passar por uma forte experiência com o Senhor, com Jesus Cristo. O Paulo, ou até então Saulo de Tarso, ele era um judeu. E pensando que estava fazendo bem para Deus, de acordo com os ensinamentos da sua religião, o farisaísmo, ele pensava que, perseguindo a igreja de Jesus Cristo, ele estava fazendo bem para Deus. E aí ele participa da morte, da perseguição dos cristãos, e ele então vai com carta das autoridades a uma cidade, a uma região, mais precisamente a uma cidade, chamada Damasco. Ele vai em busca dos cristãos para prendê-los. E ali ele tem uma experiência profunda com Jesus Cristo. Ele vai ouvir uma voz, a voz de Jesus, uma voz que vai lhe chamar e vai lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, quem és, Senhor? E a voz vai lhe responder, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A partir daquela experiência de Saulo, ele cai, ele perde naquele momento a visão, ele fica cego, ele vai sair, mas até que ele receba a orientação, receba a visita de um outro discípulo de Jesus Cristo, ele vai estar ali refletindo. Ele vai ficar em jejum, ele vai ficar sem comer, ele vai ficar sem enxergar, abatido, vendo que ele é impotente, que ele é limitado, que ele não tem o poder que ele pensava ter, e reconhecendo agora que perseguir a igreja é perseguir o próprio Jesus Cristo, ele agora cai em si, ele fica abatido, mas aí, quando ele recebe a visita do discípulo do Senhor, de Ananias, aí sim, ele vai ser um outro homem. Ele teve a sua experiência pessoal. É necessário, então, muitas vezes ter uma experiência mais íntima, mais profunda com Deus ou com Jesus Cristo, para que conheçamos realmente o Senhor de verdade. Mas conhecer a Deus de verdade possibilita ao indivíduo conhecer a si próprio. Conhecer-se. O filósofo grego Sócrates, ele tinha uma frase que ficou famosa e se repete até hoje, é a seguinte, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, ele tinha um método de ensino chamado de maiêutica, onde ele levava os seus discípulos na forma de diálogo, se encontrarem consigo mesmo, se conhecerem. Ele dizia que isso era possível. Então, ele vai dizer justamente nessa frase isto, conhece-te a ti mesmo. É preciso, na visão do filósofo grego, se conhecer a si próprio. Mas, olhando a história do cristianismo, nós vamos ouvir João Calvino, que é, depois de Martinho Lutero, o nome mais importante na questão da reforma protestante do século XVI. Ele diz, então, que o homem só se conhece quando ele conhece a Deus. É a partir do momento que ele conhece a Deus que ele vai se conhecer. Então, eu diria que é possível conhecer a Deus de verdade, possibilita ao indivíduo se conhecer. Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a também nos ver. E aí, eu diria que quando nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos então perceber que somos ignorantes. Jó vai descobrir que era uma pessoa ignorante. No versículo 3, Jó diz assim, quem é aquele perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Agora Jó entende que, na verdade, ele estava sendo ignorante.
Ele estava falando das coisas que ele não entendia. Muitas vezes agimos nessas condições por ignorância. E então observamos que Jacó, Paulo ou Saulo, esses homens eram ignorantes. Eles agiram por ignorância. A partir do momento que eles conhecem a Deus de uma maneira mais profunda, a partir do momento que eles conhecem a Deus de verdade, eles passam a agora ter o próprio conhecimento, a se conhecerem, saber quem eles são. E eles vão se entender agora como pessoas ignorantes. Também o homem vai reconhecer a sua condição pecaminosa. Jó, então, diz no versículo 6 assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, agora ele se vê como um pecador. E para o pó e para a cinza era símbolo de humilhação. Ele reconhece que é um pecador e ele vai se humilhar perante o Senhor. E ele agora vai dizer: eu assim reconheço que sou um pecador, que me abomino e eu vou para o pó e para a cinza. O homem, quando conhece a Deus, ele se conhece, mas ele se conhece como um pecador. Voltando ao Calvino, é justamente isso que ele diz. Ele tinha um princípio doutrinário onde ele falava da majestade divina e da miserabilidade humana. Para Calvino, Deus é rei, Deus é supremo. Por isso que ele fala da majestade divina. Enquanto o ser humano, ele é o miserável pecador. Então, nós somos essas pessoas pecadoras. Diante de Deus, nós nos reconhecemos como pessoas pecadoras. Não admitir o pecado na nossa vida ou a nossa condição pecaminosa é não conhecer a Deus, é não conhecer a Jesus Cristo. Porque quando conhecemos ao Senhor, logo vamos nos ver como pessoas pecadoras. O profeta Isaías, quando ele teve uma visão do Senhor, ele tremeu. Ele tremeu porque logo se sentiu pecador. Na visão diz que ele estava no templo, ele foi elevado ao templo. Mas quando ele tem aquela visão do Senhor, ele treme. Ele estava no templo, era uma pessoa temente ao Senhor. Digamos que ele era uma pessoa religiosa, mas quando ele vê o Senhor, é diferente. Ele agora vai ver que realmente ele é um pecador. Os seus pecados vão aparecer de uma maneira mais nítida. É assim que acontece com o ser humano. Em Romanos, no capítulo 7, no versículo 24, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, que talvez antes ele não se via como um pecador, ele agora se vê como um pecador. Ele agora se vê como um miserável pecador. E ele então vai clamar ao Senhor por socorro. Conhecer Deus de verdade. Diríamos que é um processo necessário e contínuo. O profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer a Deus. É necessário. Mas é um processo. É um processo necessário, é um processo contínuo. Nós precisamos, na experiência do profeta, conhecer e não nos darmos por satisfeitos. Precisamos continuar querendo conhecer mais do Senhor, do nosso Deus. Deus, meus irmãos, é ilimitado. Deus é Espírito. Eu não sei quando nós poderemos, talvez nem na eternidade, conheçamos a Deus na sua e em sua plenitude. Mesmo que o apóstolo Paulo vai dizer, o conheceremos como também somos conhecidos. Mas esse conhecimento não será um conhecimento totalmente nítido. Nós teremos as nossas limitações. Então, a nossa busca por Deus é algo necessário, mas é algo que deve estar continuando sempre. Querendo saber mais, querendo aprender mais, querendo conhecer mais a Deus, porque Deus é muito além de nós. Deus é infinito. Então, nunca vamos conseguir conhecê-lo totalmente. Então, vamos buscar sempre conhecer o Senhor. Então, é um processo necessário, contínuo. Viver desprovido
desse conhecimento de Deus representa um perigo. Antes, no capítulo 4, no versículo 6, o profeta então vai dizer, transmitindo a palavra do Senhor, ele então vai dizer, o meu povo sofre ou é destruído por falta de conhecimento. Então, esse povo de Deus, que deveria conhecer a Deus e não sofrer por causa da falta de conhecimento de Deus, muitas vezes sofre porque não conhece a Deus como realmente deveria conhecer. Ou seja, não conhece a Deus de verdade. E aí vem o sofrimento, vem o castigo sobre eles. Então é necessário conhecer a Deus e continuar conhecendo ao Senhor, porque não conhecer a Deus acarreta em muitos problemas para o ser humano. Representa um perigo ao ser humano viver neste mundo desprovido do conhecimento de Deus, sem querer saber de Deus, sem se preocupar, sem ter nenhum interesse por Deus, nem pelas coisas relacionadas a Deus, sem querer saber o que Deus quer para a sua vida, o que Deus projetou, idealizou para o ser humano como criatura sua. Isso é um perigo muito grande. O homem sem Deus, ele está perdido. E perdido de uma maneira que ele não sabe exatamente até onde vai. Ele precisa, então, buscar o Senhor. É muito perigoso não andar com o Senhor. É muito perigoso ao homem não ter o conhecimento do Senhor. É perigoso ao homem não conhecer a Jesus Cristo e viver neste mundo sem a presença de Jesus Cristo. Então, isso é um processo contínuo, necessário e contínuo, e que se aprofunda e evolui por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo, em João, no capítulo 14, versículos 7 a 11, naquele diálogo com os discípulos, onde ele fala sobre a sua partida e vai já tentar confortar, prevenir os seus discípulos, prepará-los para a sua partida, ele então fala do caminho. E ele fala sobre o Pai, e no primeiro momento um vai perguntar sobre o caminho, e Jesus Cristo vai lhe dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o outro vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus vai dizer, há tanto tempo que eu estou com vocês, e você ainda não me conhece, e você ainda vai dizer, mostra-nos o Pai. Não entendes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Que eu e o Pai somos um? Então, conhecer a Jesus Cristo, meus irmãos, é conhecer a Deus de verdade. Esse conhecimento se aprofunda e evolui à medida que conhecemos a Jesus Cristo. Nós estaremos conhecendo a Deus a partir do momento que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. E aí, é Jesus Cristo que é a revelação principal do Senhor ao ser humano. O escritor sagrado, na carta aos Hebreus, ele vai começar o texto da sua carta, ele vai então dizer que Deus no passado se revelara ao ser humano de várias maneiras, como acontecia e nós observamos nas páginas do Antigo Testamento. Deus se revelara através de fenômenos da natureza, através de visões, de teofania, através dos profetas, mas ele agora vai dizer, o escritor hebreu vai dizer, que agora o Senhor se revela ao ser humano através do seu próprio Filho. Deus agora vai falar ao ser humano através do próprio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Deus. É o Deus que nós cremos, é o Deus verdadeiro, é o Deus único e verdadeiro, e agora que toma uma forma humana e vem habitar entre os homens, e vem revelar-se ao ser humano. Então, nós cremos como cristãos na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas que formam um só Deus em sua essência. Então, esse ser que nós, na nossa classificação, o tomamos como sendo a segunda pessoa da Trindade, é Jesus Cristo. É a revelação divina. Eu diria
que a maior revelação divina para nós, seres humanos. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo na fé, Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 15, o apóstolo Paulo nos diz assim, ouçamos: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palavras do apóstolo Paulo, que conforme já observamos na nossa mensagem anteriormente, ele agiu ignorantemente. Ele se reconhece depois como uma pessoa ignorante. Ele se reconhece como uma pessoa pecadora. Mas ele vai dizer que Deus lhe abençoou com a vinda de Jesus Cristo. Deus faz com que Jesus Cristo se revele a ele de uma maneira toda especial. E agora ele vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz o apóstolo, eu sou o principal. Jesus Cristo, meu querido, é a principal fonte de revelação divina, hoje, para o ser humano. É a maneira mais próxima que nós temos de conhecer a Deus de verdade. É por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo se revelar ao ser humano, trazer ao ser humano a oportunidade de conhecer a Deus de verdade. Deus quer que você, meu ouvinte, conheça a Deus de verdade. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que já é evangélico, evangélica, que já faz parte de alguma igreja evangélica, mas talvez não teve ainda a experiência necessária para conhecer a Deus de verdade. Talvez você não tenha tanta busca na palavra do Senhor para encontrar o Senhor melhor. Talvez o seu relacionamento com o próprio Jesus Cristo não esteja tão próximo. Talvez você esteja na condição de Jó, conhecendo a Jesus, apenas de ouvir falar, mas ainda não anda com Jesus como realmente precisa andar. Talvez esse seja o seu problema, meu amigo, minha amiga, que ainda não se manifestou como uma pessoa seguidora de Jesus Cristo, que ainda não assumiu compromisso com Jesus Cristo, de segui-lo, de fazer a sua vontade, de deixar o mundo e abraçar o Evangelho e se integrar à igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você também conheça Jesus, mas talvez, como dizíamos antes, seu conhecimento sobre Jesus seja o conhecimento distante, de ouvir falar, conhecimento periférico. Mas você precisa conhecer Jesus. Você precisa abrir os seus olhos e ver a Jesus. E conhecer a Jesus não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Quero só encerrar esse momento dizendo que Deus lhe faz um convite. Deus faz um convite a todas as pessoas. O convite, eu diria que você vai encontrá-lo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30. O porta-voz do recado do Senhor é o próprio apóstolo Paulo. Em Atenas, na Grécia, no Areópago, diante de uma grande concentração de pessoas que queriam ouvi-lo, vê-lo falar sobre
o Deus que eles tinham como um Deus desconhecido. E Paulo apresenta Jesus Cristo como sendo Deus único e verdadeiro. E aí Paulo vai dizer, nesse capítulo 17, versículo 30, ele diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Bom, se não conhecíamos a Deus como realmente precisamos conhecer, se fizemos coisas que não deveríamos fazer, talvez seja por causa da ignorância, a falta do conhecimento. Muitas vezes isso acontece, mas Deus não quer levar isso em conta. Ele quer lhe dar o perdão mesmo assim. Ele quer que você aceite o seu convite e o siga. E ele não vai lançar em rosto nada do que você fez. Ele vai lhe dar o perdão. Ele vai lhe dar o abraço do perdão, da aceitação. Ele vai lhe dar a salvação. Creia nisso. Aceite esse convite do Senhor e passe a andar com Jesus e você vai conhecer a Deus de verdade. Você vai entender que é possível conhecer a Deus de verdade. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus lhe ajude a entender a mensagem do Evangelho e a aceitar o convite do Senhor para a sua vida. Que Deus lhe abençoe grandemente. Vamos orar neste momento. Se possível, onde você está agora, se for possível, incline um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo ao Senhor, ao nosso Deus. Oremos assim. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez tivemos o privilégio de falar aos teus servos, de falar a todas as pessoas que no momento estão nos ouvindo. Muito obrigado, ó Deus bendito, por este privilégio. Muito obrigado por todas as pessoas. Derrama, ó Deus bendito, a tua graça, de tal maneira que todos sejam iluminados por tua palavra, pelo Espírito Santo, e que cheguem ao conhecimento de ti, o conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro que és tu, Senhor. Abençoa todos os nossos ouvintes, Senhor. Ajuda-os dia a dia na caminhada de vida. Dará aos teus servos, aos nossos irmãos, o privilégio e a oportunidade de caminhar em mais uma semana, Senhor, em tua presença. Que desses dias em que estamos distantes fisicamente, mas que o aconchego espiritual aconteça na vida dos irmãos, através das orações, das reflexões, através, Senhor, do teu agir em nossas vidas. Cuida do teu povo, Senhor Deus, eu te suplico isso encarecidamente. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos em Cristo. Abençoa todos que nos ouvem. Esta é a nossa oração, ó Deus bendito, que a ti dirigimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém.